Nasci sim em Paradela, na altura nascia-se em casa e tínhamos parteira da aldeia. Eu ainda mal a conhecia uma senhora chamada Isabel Gonçalves, conhecida por alcunha T. Bernarda. Alcunha que elas lhe tinham. Foi quem assistia às senhoras no seu nascimento dos filhos. Era uma casa velha, quando nevava, quando caía a neve, tocada a vento, entrava a neve para cima das mantas. Portanto, não tinha grandes condições. Casa de banho era na loja dos animais, não havia casa de banho. Lavar-nos era numa bacia com 3 pés. Punhamos lá a bacia, deitávamos água, lá nos lavávamos e pronto, e lá íamos. Sim, vávamos a lavadela como se podia, porque não havia outras condições. Meus pais eram agricultores, os dois, quer o meu pai, quer a minha mãe, eram agricultores. O meu pai tinha eu 11 anos quando ele foi para a França, e tinha eu 19, foi quando fui para a tropa, porque eu fui dos 19 para os 20 para a tropa, foi quando ele veio de França. Até então enfrentamos a vida, eu e a minha mãe, sozinhos, mas eu, além de fazer as pequenas tarefas da agricultura, não havia onde ganhar dinheiro. Volta e meia tinha que ir levar um saco de café de 20 quilos à Espanha. O sítio mais perto que aqui tínhamos, que íamos levar o café, era um sítio chamado Muelas del Pan, ou seja, Rico Baio. Saíamos às 7 da noite, chegávamos lá à meia-noite. Bebíamos um copo de Coca-Cola lá, que era tipo refresco. Recebíamos os duros e arrancávamos outra vez para Portugal, sempre a pé. Isto era um trajeto de mais ou menos 30 km para cada lado. Chegávamos aqui outra vez ao nascer do dia, sempre guardando-nos dos carabineiros, que eram os guardas espanhóis, e a antiga guarda fiscal portuguesa. Eu tinha 12 anos quando fui a primeira vez ao contrabando, ou seja, a levar café à Espanha. Para cá vínhamos descarregados, sem nada, só se tivéssemos encomenda de peles de raposa secas, que havia um senhor para aqueles lados que as curtia, e depois nós trazíamos as que eram para fazer as golas dos casacos das senhoras e dos capotes dos homens, que era um capote comprido tipo a capa mirandesa, mas levava a gola, ou seja, o topo de cima do capote em pele de raposa, que tinha um pelo muito brilhante. Vocês traziam para vender? Era vendida a pele, e depois era cortada a face com que era guarnecido o capote. E casacos de senhora é igual, depois quem nos ficava com eles cá eram os alfaiates, porque fazia muita roupa em casa. E havia dois. Havia um tal Florentino Domingos, que já faleceu, e havia um senhor que ainda é vivo, chamado Alberto Pires. Quando de volta e meia nós perdíamos a carga que trazíamos, eles caíam a correr atrás de nós, e eu caí a correr atrás de nós, o que tinha pernas safava-se, o que não tinha pernas tinha que largar a carga, e eles o que queriam era apanhar o contrabando, ou seja, a carga que nós trazíamos, para apresentar serviço, como que eles estavam atentos às passagens de material clandestino. Tive até aos 19 anos que fui para a tropa. Depois fui para a tropa em 1974, acabei em fins de 75 a tropa, e depois fui para a GNR, Guarda Nacional Republicana. A Guarda Republicana foi para o Porto. Também sabia trabalhar já alguma coisa de mecânica, e na GNR depois ingressei no quadro de serviço de material auto, ou seja, de mecânica auto, e então estive dedicado sempre às oficinas até 2002, que foi quando me reformei, ou seja, quando passei a situação de reserva. Até a minha infância foram tempos maus, porque não havia dinheiro. Também me lembro na agricultura de ir cavar videiras por 20 escudos, que era a nota do Santo António. Por 20 escudos. Comprei uma bicicleta, foi o primeiro transporte que tive da minha vida. Comprei uma bicicleta por 1800 escudos, ou seja, consideravam na altura 18 notas. Paguei-a toda em notas de 20 escudos.
noutra Santo António. Santo António. Tinha 16 anos. Era necessário carta também para a bicicleta, também a tirei na altura, que era veículo sem motor. Lá a tirei e era o meu transporte. Quem tinha uma bicicleta já diziam que era rico. Mas eu considero hoje que sim, que era rico quem tinha uma bicicleta, porque não tinha todo desgaste nada mais do que o físico dele para mover e se deslocar a vários lados. O mais era trigo, cereal. Cereal. Trigo, centeio, aveia, cevada, mas mais trigo. Mais trigo. Vendíamos aos reboques 5.000 quilos de cada bancada. Usavam para o vosso consumo e para venda? E o restante era para venda. Era vendido a granel. E na altura ceifávamos à mão, atávamos os molhos à mão, não havia máquinas para fazer nada. Das primeiras máquinas que vieram para aqui fui eu um dos que comprei, ou seja, era uma ceifeira pequena que ceifava 3 rodas, manobrada atrás à mão, e ceifava e fazia uns molhos pequenos. Tinha que idade nessa altura, lembra-se? Tinha 17 anos. 17, não tinha sequer os 18, que eu não tinha ido para a tropa. E depois tínhamos que acarrejar para a eira, trilhar com o trilho movido por os animais, ou seja, puxado por 2 animais. Depois limpávamos à mão, tirar com a palha e o grão ao ar. E o vento vinha, o vento separava o trigo da palha. Da palha que era o resto que ficava, que já era só aproveitado para os animais. Aproveitado para deitarem, para eles se deitarem em cima e ao mesmo tempo também para eles comerem. Eles comiam, portanto, as vacas e os burros e assim comiam a palha do centeio, do trigo. Na altura era só quase o estrumo dos animais, porque o adubo e o nitrato estava muito caro. Já na altura, salvo custava à volta de 25 escudos cada saco. E quem conseguia 25 escudos? Se nós andávamos a 20 a trabalhar um dia inteiro, como é que nós conseguíamos dinheiro para comprar adubo? Muito pouco. Depois veio a invasão já do adubo e das herbicidas para não dar tanta erva aos campos onde se semeavam, porque senão a erva abafava o que era considerado o trigo, e por exemplo sentei a aveia, mas o que abafava mais era o trigo, porque o trigo saía com pouca força e já o abafava um bocadinho. Tínhamos vacas e burros. A minha mãe, ou seja, em casa dos meus pais, que eu sou filho único, fui filho único, tínhamos sempre três vacas, porque usávamos também no trabalho. E tínhamos 3, porque no caso de uma se encontrar doente, tínhamos outra suplente para ungir com a outra, que eram ungidas 2 a 2. Tínhamos também 2 burras, que era para aqueles serviços mais pequenos e assim mais rápido. Burras só tínhamos 2, agora vacas eram 3, tínhamos sempre uma suplente, porque às vezes também se podiam amancar, costumavam mancar, que chamavam a doença da pieira. Costumavam-se mancar e criavam problemas nas patas, e depois esses animais que se mancasse já nos podiam ungir enquanto não lhe passasse o problema de mancarem. E era assim, mas era uma vida um bocado de escravos, porque não havia outra maneira de sobreviver. A pesca fazia-se no Rio Douro, a cana e com as redes. Tomamos para apanhar o peixe, o barbo e a carpa, mas mais o barbo, que era um peixe sobre comprido, muito bom. A carpa já era uma carne assim um bocado aguarenta, ora o barbo era bom. Também havia outro que chamavam o escalo, mas o escalo era ruim de apanhar, que era mais pequeno. A não ser isso não havia. Caça havia bastantes perdidos, mas bastantes. E apanhávamos com um aparelho que nós fazíamos, ou seja, uma coisa que nós fazíamos, chamavam ejuelos.
ou seja, Eijuelo em mirandês e Eixó em português. Eixó em português, que era um buraco feito no chão, aquilo era posto em cima e tinha duas tampas, e a perdiz ao ir a passar, a tampa caía, e a perdiz caía para baixo e ficava dentro do buraco. E depois nós íamos, metia-se a mão e apanhava-se a perdiz viva. Já o coelho era diferente. O coelho também havia, e onde o coelho ia fazer as necessidades era onde nós os armávamos. Com um aparelho que nós fazíamos chamado gardunheira, ou seja, tipo costela de apanhar pássaros, mas era diferente, era maior e tinha um prato, e ao ele pousar as patas no prato aquilo disparava e apanhava-o pela barriga e apanhávamos assim. De outra maneira, só com laço, nos buracos onde ele ia passar também se armava um laço, e ele ao passar, conforme metia a cabeça, o laço apertava e eles ficavam lá. E depois íamos nós onde andar a fazer os movimentos, íamos, nos apanhávamos e é que se apanhava. Muito embora fosse proibido, que aquilo era proibido e penalizado com multas poderosas, mas nós tínhamos que ver quando os guardas florestais estavam para outro lado, é que nós tentávamos safar-nos assim, porque não havia outra hipótese. A não ser essa caça, praticamente não havia mais. A raposa já era mais apanhada a entrada dos buracos das fragas com laço, porque a raposa depois apanhavam, tiravam a pele e a que era vendida aos senhores compravam peles secas e as levavam para os cortumes, porque aqui não se curtiam e só se apanhavam. Também se apanhavam, sim, também se apanhavam. Muito embora não houvesse assim muito abundantes. E apanhava-se também outro animal que era a zineta. A zineta, que era tipo gato bravo. Também a pele muito mais bonita ainda que a da raposa. A água era só nascentes naturais. Nascentes? Nascentes naturais, água em condições. Porque não havia herbicidas, não havia nada. Tinham com um cântaro que havia fontes em toda a aldeia, umas 4 ou 5 fontes na aldeia, aqui de volta da aldeia. E depois íamos a buscá-la com cântaros de barro que eram comprados aqui numa aldeia vizinha espanhola chamada Moveiro. Têm lá fornos de cozer e as louças de barro, feitas de barro. E outros cântaros mais pequeninos, havia os de 10 litros e 15 e havia os de 5, que eram as cantarinhas e outros os cântaros. E havia outros tinham para sair de tipo grifo a água, chamado pechorro, e aquela ali em cima. Foi a última que fizeram, que a outra é a junta de freguesia que está lá, que eu andei à escola. Foi aqui na Paradela, mas é a junta de freguesia na outra escola velha. Agora. As instalações que onde está a junta de freguesia. De existir canalha aqui e deixou deixou de funcionar. Sim. Aqui vinha, tudo vinha para aqui. Mas aldeia. eu andei na escola e o meu marido também andou. Foi na daquela... Este já foi os últimos projetos que houve de escolas nas aldeias. Eu andei até aos 12 anos. Tinha 12 anos quando fiz a quarta classe. Eu fiz a quarta classe. Fizemos a quarta classe. Já nem me lembro com que idade. Eu fiz a quarta classe, fiz a... 4 anos. Com que idade entrávamos para a escola? Entrávamos aos 7. Aos 7 anos? Sim. 7 e 4, 11. Andei até aos 11. Eu tinha 12 quando saí da escola. Nós éramos praticamente primos familiares. O meu pai e a mãe dela eram primos carnais. Eram filhos de irmãos. Seria na escola, sei lá. Foi na escola que nos conhecemos. Também trabalhava no campo? Também. Eu também. O meu pai já tinha trator e eu era quem lavrava com ele. Mas também trabalhei muito. Tenho 2 irmãos e os 2 estudaram. E o meu pai queria que eu estudasse. Eu não quis estudar. Eu estou arrependida. Eu não estudei porque não tinha possibilidades dos meus pais. Estudei sim na GNR, ainda fiz o 12º ano. Andava a preparar-me para o serviço, para o curso de sargentos. Tive uma morologia cerebral
E aí os médicos aconselharam-me a parar. No entanto, não pude fazer mais nada porque não tive possibilidades. Comprei várias máquinas agrícolas, de todas um pouco. Já desde que se reformou? Já desde que me reformei. Comprei 4 tratores agrícolas, comprei 2 debulhadoras, de ceifeiras debulhadoras. E foi uma vida um bocado de escravos, mas sempre tentar investir e instalar pelo canto do Nordeste transmontano, ou seja, o cantinho do Nordeste transmontano. Tínhamos as mesmas que ainda temos. Tem-se preservado as festas aqui da aldeia, todas. Tínhamos o Santo António, que é o 13 de junho, Tínhamos o São Sebastião, que é o 20 de janeiro. Tínhamos o São Jacinto, que é o Santo das Uvas. Que é o Santo das Uvas. E tínhamos a padroeira da aldeia, que era Santa Maria Madalena, também, que ainda temos. E tínhamos a de maior convívio, que era o São Martinho, ou seja, considerado o São Martinhico, que é feito numa área de terreno junto a uma zona chamada Quintana, onde se junta as pessoas de 3 ou 4 aldeias, pelo menos de 3, 4 e 5 e 6 aldeias, às vezes. Junta-se o pessoal, ou seja, as pessoas da aldeia de Paradela, que é da onde pertence o São Martinho, junta-se mais as da aldeia Nova, Valdáguia, Valdeáguia e Pena Branca e Ifanes. Essa imagem e essa capela foi mandada fazer por um familiar da minha mãe, chamado José Inácio Preto. Foi ele que mandou fazer uma pequenina capela, terá 5 metros por 4. 5 por 4 num vale, onde agora já foi aquilo muito modificado. Se comprou mais terreno para aquilo ficar mais largo. Depois temos no mês de agosto, Imaculada Conceição, dia 15 de agosto, e temos a dos imigrantes, que é o dia 30. Mais ou menos 30 dia 30 de agosto. Sim. Sim. Aqui a maioria emigrou da minha idade e assim, e compreendida a seguir, emigrou a maioria das pessoas. Eles vêm para cá, a maioria vão quando e é no vêm. mês de agosto vêm de férias, é tanto que a última festa costumam fazer o almoço, que até puseram-lhe o título, o almoço dos imigrantes. E junta-se muita gente lá embaixo no salão. Fica cheinho, repleto de mesas. França. Há em França, há no Canadá. França, Canadá e Alemanha. A não ser essas nações, praticamente não é lado nenhum. Um e uma. Um filho e uma filha. O filho nasceu em Lisboa, Júlio Diniz foi a Marília no Porto. Sim. E Alfredo da Costa foi o Alírio em Lisboa. Está bem. Só o cozimento quando é do carnaval do Botelo e da orelha e da pata do porco, isso é quando é do carnaval. Isso coze-se numa panela, porque pode sempre dar, que como é curado ao fumo, pode dar ao fumo, coze-se e depois bota-se aquela água fora. E noutra coze-se o grão de bico, ou seja, o garbanço. E há quem faça com batata e couve. Fazíamos pão aqui. Faziam tudo. Tudo o que era da alimentação, criava-se porco. Os animais íamos a criadores aqui à Espanha. Havia criadores aí na Espanha que tinham grandes cortes, ou seja, tipo pocilga, e onde os íamos buscar. Também vinham às vezes aqui vendê-los. Vinha um senhor de Leiria para aqui vendê-los. E vinha outro senhor do entroncamento. Vinham já, quando havia já uns certos caminhões, vinham, chamavam um chiqueiro e metiam-os à venda, por ter um tipo de exposição, e cada um ia, escolhia o animal dele, pagava e levava para casa. Não era necessário guias, não era necessário nada. Agora é preciso tudo. Agora é preciso tudo. Tudo e mais alguma coisa. Era como nós, os vitelos que criávamos nos animais. Vitelos que criávamos nos animais, havia aqui 3 feiras perto, que eram feiras de gado, venda de gado livre. Uma era na Senhora do Naso, outra era numa aldeia chamada Malhadas, e outra era aqui numa pequena aldeia que há aqui já, quem vai para Miranda chamada Ifanes. Eram as 3 feiras que tínhamos aqui à volta. Depois havia também o Mogadouro
Havia Mas em para duas aí já era igrejas, mais mas por longe. aí era longe. Nós os animais não costumávamos transportá-los. O transporte deles era elas por seus próprios pés, a pé. E como era muito longe, já não os levávamos, senão o animal chegava lá já aleijado das patas. Por isso que só frequentávamos essas feiras. Do último animal que eu me lembro que o meu pai vendesse, isto deveria de ser em 1972, 72, 73. Foi quando o meu pai fez esta casa. Custou-lhe 1800 escudos, ou seja, 18 notas. Foi quanto lhe custou a telha que cobriu o telhado da casa. Lembram-se quando é que a eletricidade chegou aqui? Eu tinha Eu uma não me média lembro de 14, 15 anos. 14, 15. Não tinha mais de 15 anos. Alumiávamos com uma Éramos candeia. alumiados com uma candeia a petróleo. Lá vinha um senhor com uma fragonete, trazia os bidões de 200 litros de petróleo. Tocava a gaita e Lá tudo a comprar petróleo. Tocava uma buzina. Olha o petróleo, olha o petróleo, olha o petróleo barato. Era barato, era. Nós queríamos iluminar porque uma vela não dava sequer para uma noite, a vela de cera. Então era metido esse petróleo no candeeiro a petróleo ou na candeia, mas mais usada a candeia. E a partir daí éramos alumiados. E também quando era de regar, eu recordo-me dos motores de rega, arrancavam a gasolina e depois passávamos, fechava aquela torneira e abria outra e funcionava a petróleo. O arranque era Ficava gasolina. mais barato o E depois petróleo. o resto funcionava a E ainda petróleo. hoje se rega, onde temos poços, puxamos a água com o motor. Pois. Não era fácil e também como era o tempo do Salazar não podíamos manifestar-nos com certas coisas porque senão éramos logo presos. Éramos logo presos porque andavam os da PID camuflados pelas ruas. Volta e meia batiam a porta e começavam a puxar pela pessoa. Então você que é caixa da política, que é caixa dos governantes, que é caixa disto, que é aquilo, quem falasse mal já ficava na lista. O meu pai ainda por 2 vezes teve para ser preso. Porque Ainda tinham que dar de comer. acusaram-no como que ele que era político. E ele nunca optou por políticas. Mas havia quem quisesse mal a certas pessoas e então faziam dessa rasteira, acusavam-nos. No tempo dos meus avós estiveram espanhóis refugiados em casa deles. Foi? Sim. Minha avó, considerada Carolina Trigueira, era a mãe dos pobres e dos imigrantes. Tinham a casa grande e era quem lhe dava de comer. E lá estavam guardados, deitados nos palheiros, onde o palheiro era o sítio onde se guardava o feno e a palha para os animais. E então não havia condições de camas nem nada e eles com uma manta lá se deitavam e se metiam na palha para dormir quentes e viver lá mais ou menos quentes. Comida é isso. Iam arranjando, mas mais à base de carne de porco. E pão que nunca faltava porque coziam. Coziam, havia fornos. Todos os casais quase tinham um forno. E então faziam o pão, seja de trigo. Não ser o trigo praticamente não se cozia mais nada. Sua avó tinha um forno? Tinha. Quer da parte da minha mãe tinha um forno, quer da parte do meu pai também tinha um forno.